O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recusou publicamente todas as condições discutidas em Anchorage com Vladimir Putin e declarou que chegou a hora de pressionar a Rússia para acabar com a guerra. E parece que estamos entrando novamente em uma nova rodada de negociações. Essa mudança de postura de Trump foi impulsionada pela campanha ucraniana de ataques de longo alcance contra o território russo. E agora, o jornal Axios informa que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a cúpula do G7 na França, falou sobre aumentar a pressão sobre a Rússia e até admitiu que pode desistir dos acordos no Alasca, que supostamente teriam ocorrido no diálogo com Vladimir Putin. Trata-se do fato de que Trump não vê mais necessidade de que a Ucrânia entregue docilmente seus territórios aos russos. Trump diz que a situação mudou e que fazer isso agora é até perigoso. Foi informado que na cúpula do G7, Trump expressou insatisfação com o ditador da Rússia, Vladimir Putin, e até deu a entender que está pronto para abandonar suas antigas convicções. Nesse contexto, o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, declarou inesperadamente que Ankara está pronta para novamente oferecer um espaço para as delegações da Ucrânia e da Rússia, a fim de retomar o processo diplomático de resolução da guerra. E é importante lembrar que em quase 2 semanas Ankara sediará a cúpula da OTAN. Paralelamente, especialistas calcularam que a Ucrânia realizou em junho um número recorde de ataques aéreos contra instalações do complexo militar industrial russo. O principal alvo foram as fábricas que produzem mísseis, eletrônicos e munições. Analistas ocidentais dizem que a Crimeia virou uma mala sem alça para Vladimir Putin. Hoje, o Wall Street Journal escreve que, quando o líder russo Vladimir Putin anexou a Crimeia em 2014, esse evento foi visto na Rússia como o retorno de uma joia e de um ativo valioso. No entanto, agora, em vez de uma conquista histórica, a Crimeia está se tornando um fardo para Vladimir Putin, um ponto vulnerável que pode ameaçar sua capacidade de continuar a guerra. Embora em 2014 ele tenha tomado a Crimeia de forma pomposa, declarando aos russos que ali estava a frota do Mar Negro para que não houvesse bases da OTAN contra a Rússia, no final das contas a frota do Mar Negro já não está mais na Crimeia há muito tempo, e agora até os russos estão fugindo de lá. Meu nome é Alexei Pitti e vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like e deixe qualquer comentário abaixo deste vídeo. Então, a publicação americana Axios escreve que o sistema ucraniano de veículos aéreos não tripulados se destaca pela alta eficiência e sofisticação. Desativou refinarias de petróleo, mudou o equilíbrio de forças no campo de batalha e, pela primeira vez em 4 anos de combates, fez com que alguns russos finalmente sentissem as consequências da guerra em seu próprio território. Em meio ao alto nível de confiança na Ucrânia e às dificuldades da Rússia com o fornecimento de combustível para as cidades e o abastecimento das tropas, o presidente da Ucrânia, Zelensky, declara o início de uma operação de 40 dias para influenciar Moscou e forçar Putin a assinar um acordo de paz. Poucas horas após a declaração de Zelensky na quinta-feira, ocorreu um dos maiores ataques de drones de toda a guerra, direcionado a 12 regiões da Rússia, além da Crimeia ocupada. As autoridades russas anunciaram a interceptação de ao menos 660 drones ucranianos. Há relatos de explosões em uma fábrica química, por exemplo, na região de Tula, mas não em São Petersburgo. E tudo isso aconteceu uma semana depois de uma forte explosão na maior refinaria de petróleo de Moscou, em Kapotnia, que encheu o céu de fumaça preta. Segundo Axios, relatos dizem que moradores se abrigaram nos porões e, ao saírem, eles encontraram chuva negra em algumas áreas da cidade. A fábrica acabou interrompendo suas operações e não voltará a funcionar até 2027, pelo menos mais 3. As refinarias de petróleo russas foram atacadas esta semana, entre outras coisas. A declaração de Zelensky sobre a operação de 40 dias sugere que ainda teremos ataques maiores pela frente. E agora vou citar Zelensky. Se a Ucrânia sofrer, a sua Moscou vai queimar. A Rússia tem muitas dificuldades. E tudo isso porque Vladimir Putin se recusa a parar a guerra e ouvir nossas propostas de encontro, de negociações verdadeiras e de uma paz digna. Vladimir Putin, por sua vez, insiste na suposta disposição da Rússia para negociações de paz, mas sob suas condições utópicas.
No início deste mês, ele reconheceu que os ataques de drones ucranianos causam algum dano, mas afirmou que eles nunca conseguirão dividir a sociedade russa, a seguir uma citação de Putin: ataques à infraestrutura civil. Qual é o objetivo deles? Eles têm como objetivo desestabilizar a sociedade, criar uma sensação de incerteza em relação às ações das forças armadas russas. O velho careca parece sentir algo e entende o rumo das coisas. Aqui começa a parte mais interessante. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, que na semana passada se encontrou com Volodymyr Zelensky no G7 e antes disso conversou por telefone com Vladimir Putin, observou que a Ucrânia agora, abre aspas, está lidando muito bem com a guerra. Como escreve Albert do Axios, 2 funcionários que estavam presentes na cúpula do G7 disseram que Donald Trump expressou insatisfação com o anão careca Vladimir Putin. E até deu a entender que pode rejeitar os acordos âncora, segundo os quais os Estados Unidos supostamente aceitavam as exigências da Rússia de que, em qualquer acordo, a Rússia controlaria o Donbass. Bem, vocês se lembram dessas conversas, que Putin supostamente exigiu que o Donbass fosse totalmente entregue aos russos, que os Estados Unidos reconhecessem a Crimeia como russa e assim por diante, e que Trump supostamente até concordou com isso. Mas são os russos, aparentemente acharam pouco, e no final admitiram bem isso. E como afirmou uma das fontes do Axios, cito: Trump era cético em relação a tudo que envolvia Vladimir Putin e falava sobre pressionar a Rússia. Mas outros líderes não acreditam que Putin realmente vá tomar alguma atitude. Supostamente, ele exigia que a diplomacia liderada pelos Estados Unidos pressionasse a Rússia, mas outros líderes não acreditam que ele realmente vá tomar alguma atitude. A questão é que a diplomacia liderada pelos Estados Unidos quer controlar o Donbass, por causa da combinação da guerra com o Irã e da decepção após o fracasso de várias rodadas anteriores de negociações. No entorno de Trump, aparentemente esperavam um resultado rápido, mas não ocorreu. E agora toda a aposta é que uma campanha massiva de ataques contra a Rússia dará um novo impulso às negociações de paz. Por outro lado, alguns analistas acreditam que, embora isso aumente a pressão sobre Moscou, também pode fortalecer entre os russos a convicção da necessidade de lutar contra a Ucrânia e, portanto, vencê-la. Pensava: é de lá que vem, então é lá que precisamos lutar. Sim, não se surpreenda, esses são os russos. Ou seja, a lógica lá simplesmente não existe de forma alguma. E agora eles podem, ao contrário, chegar à conclusão: certo, está voando sobre Moscou. Eles não se lembram de como tudo começou. E, consequentemente, para eles, as relações de causa e efeito começam exatamente desse ponto de partida. Atualmente, os efeitos dos ataques de longo alcance da Ucrânia são mais sentidos na Crimeia e áreas ocupadas pela Rússia. Autoridades suspenderam a venda de combustível e declararam estado de emergência na sexta-feira. A Ucrânia realizou ataques contra usinas elétricas na Crimeia e contra os entroncamentos de transporte que ligam a península à Rússia. E agora sim, a agência Bloomberg chama a atenção para o fato de que a guerra de Putin contra a Ucrânia está se voltando contra a Rússia na Crimeia. Cortes de eletricidade já deixam milhares na Crimeia sem água e muitos russos reclamam que não conseguem sair. É impossível sair da península porque é proibida a venda de combustível nos postos. E até mesmo Sebastopol não está protegido das dificuldades após os ataques ao sistema de energia nesta semana, que causaram a paralisação das estações de bombeamento de água. E agora a empresa de serviços públicos local enviou caminhões-pipa móveis para fornecer água aos moradores. E agora está claro que, enquanto as forças russas sofrem enormes perdas no campo de batalha, a Ucrânia está conduzindo uma campanha cada vez mais eficaz de ataques com drones e mísseis no território russo, danificando refinarias de petróleo e outras infraestruturas-chave, inclusive em Moscou. Isso leva a interrupções crescentes no fornecimento de combustível e aumenta a pressão econômica relacionada ao financiamento da guerra. E aqui eu lembro que foi justamente a tomada da Crimeia que fortaleceu o apoio a Vladimir Putin em 2014. Agora, os ataques à Crimeia atingem 2 elementos-chave da narrativa interna do Kremlin. Aquele: a Crimeia é nossa e Putin é estabilidade. Mas agora já existem dúvidas. Pessoas sensatas, pessoas razoáveis começariam a se perguntar: a Crimeia é mesmo nossa? E com Putin está tudo realmente estável? Ou será que existem problemas? Até agora, Putin quase não falou sobre as dificuldades da Crimeia e as ondas de ataques ao território da Rússia. Recentemente, ele também reuniu o Conselho de Segurança da Rússia para tratar, como ele mesmo disse, da segurança interna e da estabilidade.
Além dos ataques a alvos militares na própria Crimeia, as forças ucranianas atacaram várias pontes nas rotas usadas pela Rússia a partir do sul ocupado da Ucrânia, tentando cortar as cadeias logísticas de abastecimento da península. Os ataques mais recentes também têm como alvo balsas e depósitos próximos à ponte da Crimeia, além de trens e caminhões, para interromper o fornecimento vindo da Rússia. Como resultado, a chamada Ponte da Crimeia está cada vez mais se tornando a única ligação viável entre a Crimeia e a Rússia. E é aqui que muitos se perguntam, por que não atacamos a Ponte da Crimeia? Bem, sabe, ao que tudo indica, até agora a Ucrânia não está tentando bombardear a Ponte da Crimeia, o que gera especulações de que a Ucrânia não é a Ucrânia. Só quer criar condições tão difíceis na península que os russos aproveitem a oportunidade de sair justamente por essa ponte da Crimeia. A Ucrânia está demonstrando uma atitude bastante humana em relação aos ocupantes para que eles mesmos juntem suas coisas, façam as malas e voltem para a sua Rússia suja e selvagem. E aqui está o paradoxo. A Rússia praticamente não tem maneiras eficazes de combater as ações ucranianas para isolar a Crimeia. A Ucrânia enfraqueceu significativamente o sistema de defesa aérea das forças armadas russas na Crimeia, após o que começou a realizar ataques sistemáticos contra pontos vulneráveis, logística, combustível, energia, etc. Nos últimos 6 meses, o número de ataques de drones ucranianos de médio alcance contra a logística russa, depósitos de suprimentos, postos de comando e equipamentos aumentou quase 10 vezes. E na véspera, Zelensky também anunciou que aprovou uma operação de influência de 40 dias contra a Rússia, destinada a forçar os russos a acabar com a guerra. Fico curioso para saber como o pessoal do Kremlin se remexe nas cadeiras quando ouve essas palavras que essa é uma operação para forçar os selvagens à paz. E nesse contexto de preparação do Kremlin para as eleições da Duma estatal em setembro, a pressão ucraniana sobre a Crimeia e o crescente descontentamento dos russos com a guerra correm o risco de minar a tese central do contrato social de Vladimir Putin com seu eleitorado. Já falamos sobre isso. Ela é muito simples. Estabilidade em troca de apoio político, ou da própria Rússia. Em outras palavras, vocês não mexem com a gente não mexe com vocês e deixamos vocês trabalharem de forma estável, ganharem dinheiro e assim por diante. E vocês simplesmente não se metem na política, votam silenciosamente em Putin e na Rússia unida. E só. Mas essa narrativa é um pouco abalada. No entanto, alguns analistas alertam que isso não necessariamente resultará em um retrocesso político e pode até, pelo contrário, fortalecer o apoio público a Vladimir Putin. Por quê? Bem, os russos são tão ingênuos, e eu diria até mesmo tolos, que podem, na verdade, acreditar na teoria de que só Vladimir Vladimirovich Putin pode protegê-los, esquecendo que foi ele quem causou tudo isso. E nesse contexto, o veículo Agentstvo calculou que a Ucrânia realizou em junho um número recorde de ataques aéreos contra instalações do complexo militar industrial russo. O principal alvo foram as fábricas que produzem mísseis eletrônicos e munições. O alvo mais recente foi a fábrica Titan Barricadas em Volgogrado, atacada no sábado. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou que as forças armadas da Ucrânia atingiram essa fábrica em Volgogrado. Foram exatamente os novos mísseis FP-5 Flamingo. As informações sobre o ataque à fábrica também são confirmadas por pesquisas OSINT. Essa empresa é de importância crítica para o Kremlin, pois lá são criados e produzidos os lançadores para os complexos estratégicos IARS, Topol-M e Sarmat, sistemas de lançamento para os complexos tático-operacionais Iskander-M e até mesmo elementos para os mísseis russos Oreja. Só no primeiro mês do verão, pelo menos 13 instalações do complexo militar industrial russo foram atingidas, e no geral esse é o maior número registrado neste ano. Se não estamos falando apenas da fábrica em Volgogrado, entre outros alvos atingidos neste mês estão a produção de mísseis e eletrônicos. Essa é a Progress em Michurinsk, que fabrica sistemas de controle para aviação e mísseis, e o NIR Progress em Cheboksary, que produz antenas para Kalibr e Iskander. Outro alvo foi a produção de munições para Kalibr e Iskander. Outro alvo é a empresa Progress em Michurinsk-Ryazan, onde fabricam sistemas para aviação e mísseis. Eles se chamam Azot, em Novomoskovsk, que foi atacada 2 vezes por causa da produção de componentes para explosivos.
Além disso, a construção naval também foi atingida. O estaleiro Zaliv, na Crimeia ocupada, foi alvo de drones, onde 2 navios militares foram danificados. E agora os analistas observam que uma campanha tão ampla das forças ucranianas tem como objetivo não apenas cortar a logística para a Crimeia ou criar escassez de combustível, mas também reduzir sistematicamente as capacidades militares gerais da Rússia. E nesse contexto, o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, declarou que Ankara está pronta para oferecer um local para as delegações da Ucrânia e da Rússia a fim de retomar o processo diplomático de resolução da guerra. A seguir, sua citação. Queremos que a guerra entre Rússia e Ucrânia termine o mais rápido possível por meio do diálogo e com base no direito internacional. No estágio atual, vemos que houve um impasse no processo diplomático, as ações militares ganharam impulso e as partes estão focadas em alcançar conquistas militares. O processo diplomático precisa ser reativado o mais rápido possível. Nesse contexto, quero declarar à comunidade internacional, assim como já informamos as partes, que estamos prontos para reunir novamente as delegações da Rússia e da Ucrânia à mesa de negociações em nosso país. Além disso, Fidan também abordou o tema da cúpula da OTAN que acontecerá em Ankara nos dias 7 e 8 de julho. Segundo ele, essa cúpula será histórica e, no contexto da guerra da Rússia contra a Ucrânia, o desenvolvimento da indústria de defesa será um dos principais temas. A seguir, mais uma citação dele. Especialmente junto com a guerra russo-ucraniana e outras guerras, nos níveis político e estratégico formou-se a consciência da necessidade de avaliar em que nível os países da OTAN estão no setor da indústria de defesa. Esse tema já se tornou uma questão de importância estratégica. Aqui vou colocar reticências. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários. Inscreva-se, ative o sininho e deixe o like. É isso por hoje. Se cuidem. Tchau a todos.